Boa noite, igreja. Tá fraco, hein? Boa noite. Muito bem, muito bem. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Estamos celebrando a vitória de Jesus ali na cruz. Vamos encerrar também a nossa série sobre a mesa. Hoje nós não vamos falar de uma maneira explícita sobre a mesa. Ela vai estar implicitamente como cenário do acontecimento do texto que nós vamos ler aqui nessa noite. Amém? Convido a todos a abrirem lá em Lucas capítulo 24. Lucas 24, a partir do verso número 13. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Obrigado por podermos estar aqui, ó Deus, celebrando o Teu nome, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que continue a falar aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, ter os nossos olhos abertos pela Tua palavra, possamos, ó Deus, entender e compreender, ó Pai, a cruz e a Tua ressurreição. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O texto vai dizer assim, a partir do 13, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois o partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração
enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 12 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Amém? 11 discípulos, eu li errado aqui. Bom. Muito bem, esse texto aqui é um texto muito lindo, é um texto conhecido como os discípulos no caminho de Emaús. E interessante, né? Eles estavam andando com Jesus e não sabiam que era Jesus. Até tem uma ironia aqui no texto, né? Deles olharem para Jesus e dizerem para ele, né? Você é o único que não sabe o que aconteceu lá. Né? Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo em cada momento. Nesse texto, a ideia central desse texto aqui é que o Cristo, Jesus Cristo ressuscitado, ele corrige a nossa mente através da sua palavra. Ele transforma os nossos corações e ele redireciona a nossa vida. Nós vemos aqui 2 discípulos caminhando para Jerusalém. Eles não estavam apenas caminhando para longe de Jerusalém, eles estavam abandonando Jerusalém. Eles estavam abandonando como se estivessem sem esperança. O texto vai dizer que eles estavam entristecidos, eles estavam frustrados, eles estavam derrotados. E o impressionante, como nós vimos, Jesus está com eles e eles não são capazes de reconhecer Jesus no meio deles. E como a gente vê no contexto do texto, tudo leva a crer que esses homens eram seguidores de Jesus, conheciam, eles sabiam quem eram os discípulos, ou seja, eles já tinham uma certa intimidade com Jesus. E mesmo assim, não foram capazes de reconhecer Jesus. Mas esse texto vai nos mostrar um processo de uma fé sendo restaurada. Imagine alguém que está com uma fé desvastada, frustrada, derrotada, alguém que está afastado, e Jesus aqui restaura a sua fé. E a primeira coisa que o texto vai deixar claro a nós, ali no verso 17, Jesus ele expõe a confusão no coração do homem. O texto vai dizer: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Essa era a expectativa desses 2 discípulos. Eles estavam esperando de Jesus um revolucionário, alguém que fosse à frente do povo em uma revolução contra o império, fosse libertar o Israel do poderio romano. E Jesus pergunta para eles, de uma maneira proposital, não como se Jesus não soubesse o que se passava dentro do coração deles, mas Jesus queria revelar aquilo que o coração estava mostrando. O interessante aqui, meus irmãos, que esses 2 discípulos, eles tinham uma informação correta. Eles tinham muito conhecimento. Eles sabiam exatamente cada fato, cada ordem dos fatos. Só que eles tinham muito conhecimento, sabiam a ordem dos fatos, mas tinham uma interpretação errada acerca do plano de Jesus. Eles sabiam da cruz, eles ouviram acerca do túmulo vazio, mas mesmo assim ainda eles estavam confusos, eles estavam perdidos. Olha ali o texto que vai dizer, né? Nós esperávamos. Eles estavam nutrindo expectativas errôneas. O problema deles não era a ausência de fé. Existia fé nesses homens. Porém, era uma fé que estava sendo moldada por expectativas totalmente erradas.
Timothy Keller observa, ele diz que a decepção deles revela que estavam mais comprometidos com as suas expectativas do que com a palavra de Deus. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase que eu sempre digo, que os homens, eles conhecem mais o Deus dos homens e o Deus moldado pelas suas próprias expectativas do que o Deus verdadeiro. Nós conhecemos mais o Deus que nós construímos através das nossas expectativas, dos nossos achismos, e temos pouco conhecimento acerca do Deus verdadeiro. E muitos vivem exatamente assim. Creem em Jesus, mas criaram um Jesus moldado às suas expectativas. E quando esse Jesus não corresponde às expectativas, o que acontece? Frustração, dúvida, afastamento. Eles criaram uma expectativa em cima de Jesus. Uma expectativa criada por eles, não expectativa revelada por Jesus ou expectativa que as Escrituras traziam. Expectativa que eles criaram. O que aconteceu? Nada daquilo que eles esperaram e projetaram aconteceu. Então eles se frustraram. Aí veio as dúvidas e o afastamento. Começaram a se afastar do seu propósito. Uma visão errada acerca de Jesus Cristo irá produzir um coração abatido. E a pergunta que eu faço para nós essa noite, a primeira: que Jesus nós temos criado? Qual é o Deus que nós temos lapidado através das nossas expectativas? Ou nós temos nos rendido ao Deus verdadeiro? Tem uma história que eu já contei aqui inúmeras vezes. Aí você pode colocar aí no Vale a Pena de Ver de Novo, do pastor. Mas eu já contei uma história de um jovem que uma vez me pediu para conversar, na época que eu não era nem pastor ainda, era seminarista lá no Rio. E aí um jovem queria conversar comigo, marcou comigo, um domingo de tarde, e eu estava me aproximando assim do local que a gente marcou, uma praça, estava lá sentado na praça. De longe eu avistei aquele jovem totalmente acabado, frustrado, cabeça baixa, meio que falando consigo mesmo, assim, meio que batendo no ar, travejando, assim, meio que chorando. Aí de longe eu já pensei, né? Tem guria nesse jogo aí. Tem guria. É um relacionamento aí que acabou, que nem começou. Com certeza é guria. Afirmei assim, né? Aí fui chegando, sentei para conversar com ele. E aí, cara, como é que você tá? Não estou bem, não. Ele começou a me contar qual era o drama dele. Ele estava numa época de vestibular, concurso, estava estudando muito para alguns concursos, para alguns vestibulares. E quando ele ia na igreja, o Deus que era apresentado, principalmente no culto da quarta-feira, era tipo um culto da vitória, um culto da conquista. E era pregado ali que se ele fosse fiel, se ele fosse obediente, ele iria ter a vitória que ele quisesse. Seguindo a teologia do livro do clube, a teologia da Xuxa, o que eu pedi, o cara lá de cima vai me dar. Sabe essa teologia? Então, na ideia dele, foi construída uma ideia para ele, que se ele fosse em todos os cultos, se ele chegasse no horário, se ele fosse fiel, aquilo que ele quisesse, aquilo que ele projetasse, ele ia receber de Deus. Ou seja, todo culto ele estava lá, o que aparecia para fazer, ele fazia. Estava lá, um crente, um religioso perfeito. Começou a vir os vestibulares, sem falar as ofertas e os dízimos, né? Aí começou a vir os vestibulares, começou a vir os concursos, e ele começou a reprovar, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Ele começou, opa, tem alguma coisa errada comigo. Ou esse Deus não vale nada. Promete, mas não cumpre.
Esse jovem, ele chegou a um tal estágio, que quando eu falo o pessoal não acredita. Ele estava sentado, olhando para uma pedrinha desse tamanho assim. Sentado, ele falou assim para mim: pastor, tem alguma coisa errada. Porque me ensinaram que se eu tiver a fé do tamanho do grão de uma mostarda, eu posso movimentar o quê? Montanhas. Eu estou aqui concentrado a tarde toda. Mexe pedra. Mexe pedra. E essa pedra não se move, pastor. Eu olhei para ele para ver se ele estava falando sério, né? Se não estava. O guri estava chorando. Eu não sabia o que fazer naquele momento, seminarista, imaturo. Quase que eu estava orando para Deus, dizendo assim: dá uma mexidinha aí, por favor. Só uma balançadinha, de leve. Dá para resolver um problema aqui e tal. Esse jovem tinha conhecimento, ele tinha informações, mas ele tinha uma interpretação totalmente equivocada. Ele tinha uma interpretação totalmente errada. Por isso que veio a frustração, por isso que veio a dúvida. Porque ele construiu um Jesus, um Deus, não moldado às Escrituras. Construiu um Jesus moldado às suas expectativas. Quem não quer um Jesus moldado às suas expectativas? Hein? Quem não quer construir um Jesus conforme a sua própria vontade? É bom, né? Seria maravilhoso, né? Um Jesus que fosse um gênio da lâmpada, que estivesse ali ao seu dispor, ao alcance de um mandado seu, de uma ordem sua. Muitas pessoas imaginam e constroem um Jesus assim, mas Jesus não é assim. É nós que nos moldamos a Ele. É nós que somos lapidados e moldados à sua palavra. Não um Jesus conforme aquilo que nós achamos, conforme o que nós queremos. Eu lembro minha irmã me contou uma história não, um fato, na igreja que ela servia lá em Curitiba, na PIB de Curitiba, ela servia uma igreja grande, tem até recepção, 24 horas quase na igreja lá. Aí eles lembram de um fato até hoje. Ela contou que chegou um dia, uma senhora chegou lá no balcão da igreja, exigindo a meia sagrada. Eu vim pegar minha meia ungida. A recepcionista já ficou assim: mas que negócio é esse de meia? A gente não vende meia ungida aqui. E interessante que a igreja ficava de muro com uma outra igreja que tinha uma prática, esse tipo de prática, de ungir coisas e vender para os outros, né? E aí eles ficaram preocupados lá: olha, o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos fazer aqui? Olha, minha senhora, a gente não tem essa prática. E a senhora: então eu quero meu dinheiro de volta. Eu botei meu dinheiro lá no envelope, que nem o pastor falou, que era para a gente fazer um propósito, botar um valor lá, que Deus ia multiplicar aquele valor, através da unção da meia ungida. Que problema, hein? Vamos tentar resolver isso aqui. A senhora me diga o valor que a senhora colocou, eu vou procurar lá, ver se eu acho o envelope que a senhora depositou lá. Tá, não, pode procurar lá. 7.000 reais. Aí foi lá, recepcionista lá procurar. Tá lá o envelope. Gordinho envelope. 7.000 reais. Entregaram para aquela mulher. O que aquela mulher fez? Atravessou a rua e foi lá comprar a sua meia ungida. Não tem nenhum problema você ofertar, você dizimar 7.000 reais, contanto que seja pela motivação certa. Você acha que essa mulher, ela teve as suas expectativas saciadas? Aconteceu duas coisas com essa mulher. Ela se entristeceu, ela se frustrou, ou ela achou que ainda tivesse algum problema com ela, aí ela não está errada, que tem, todos nós temos. Ou ela botou a culpa em quem? Em Deus. Porque foi projetado nela, foi apresentado um Deus para ela que não é o Deus das Escrituras. Não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus
que ressuscitou. Não é o Deus que venceu a morte. Esse é o problema. Jesus aqui, vai seguir o texto, ele vai revelar a verdade por meio das Escrituras. Aí em Lucas 24, do 25 ao 27, olha o que Jesus vai fazer ali. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. O que Jesus faz aqui? Talvez não fosse algo que você esperaria. Jesus, ele não faz um milagre aqui. Vou fazer um milagre aqui para resolver esse problema que esses dois discípulos estão lidando aqui. Até porque eles devem ter vivenciado alguns milagres de Jesus. Jesus não faz aqui um constrangimento emocional aqui. Ele não tenta mexer com as emoções ali. Ele não pede para um anjo começar a tocar uma harpinha lá e ele começar a falar palavras bonitas ali para constranger eles. O que Jesus faz aqui? Jesus começa com a Bíblia. E Jesus faz exatamente isso. Um estudo bíblico. Um estudo bíblico. Olhe bem o texto. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés, por todos os escritos dos profetas, e explicou o que as Escrituras diziam a respeito dele. Depois você reclama que o pastor quer fazer estudo bíblico. Jesus fez um estudo bíblico com esses homens. Começou a explicar, a ensinar as Escrituras. Ele mostrou aqui para eles que o sofrimento era necessário, que a cruz não foi uma derrota, e que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Era exatamente dessa forma que esses homens estavam. Eles estavam sofrendo. E muita gente até hoje, acha que Jesus não deveria ter ido para a cruz. Jesus mostra que o sofrimento e a cruz era necessária. A cruz não foi uma derrota. E que tudo, exatamente tudo, fazia parte do plano de Deus. O problema deles, como nós vimos, não eram as evidências, não eram os fatos, não era o conhecimento. Muita gente tem evidência, tem conhecimento até demais, de tudo o que aconteceu com Jesus. Porém, falta uma interpretação bíblica correta. Calvino vai dizer que a Escritura é como o óculos pelo quais enxergamos corretamente a obra de Deus. Você quer entender Jesus, você quer compreender o Evangelho, você precisa olhar para a palavra de Deus. Você não vai conhecer Jesus através de experiências. Você não vai conhecer Jesus através de experiências sobrenaturais. Você não vai conhecer Jesus através da emoção. Você vai conhecer Jesus através da palavra de Deus. Se você quer conhecer Jesus, você precisa olhar para a palavra de Deus. Você precisa buscar, entender, compreender o que a palavra de Deus nos diz. Olha o resultado de um estudo bíblico fiel à palavra de Deus. O versículo 32 vai dizer que o coração deles ardia. O coração deles ardia enquanto Jesus falava com eles, enquanto Jesus explicava as Escrituras. E o coração deles ia ardendo. A palavra de Deus, o texto vai dizer que eles estavam com os olhos meio que encerrados, fechados.
A palavra de Deus ilumina a nossa mente. A palavra de Deus, ela aquece o nosso coração. Não é a experiência que sustenta a nossa fé. Entenda isso. Talvez você vá passar uma vida toda sem ter uma grande experiência com Deus. Talvez você vá passar a vida toda, e o mais provável seja isso, que você não vá ter visto nada sobrenatural. Mas não é isso que vai sustentar a sua fé. Muitos viram milagres atrás de milagres e estavam lá pedindo a crucificação de Jesus. Talvez esses dois homens aqui foram testemunhas oculares de alguns milagres de Jesus. E a fé deles estava em migalhas. Eles estavam totalmente derrotados, acabados. Porque não são os milagres que sustentam a nossa fé. O que vai sustentar a tua fé nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, seja qual os momentos você for passar, vivenciar, é a verdade de Deus revelada. É uma convicção na verdade de Deus. Sem as Escrituras, sem a palavra de Deus, quando nós olhamos para a cruz, é derrota. O mundo todo que tem conhecimento, conhece a história, e Jesus foi um grande personagem desse mundo, foi visto por muitos como um grande líder. Para muitos a cruz foi uma derrota, foi uma tragédia. Foi uma tragédia imensa. A dor de Jesus ali na cruz parece para muitos não ter um sentido. Parece que nesse momento todo Deus estava ausente da história. Como se Deus tivesse esquecido do seu filho ali na cruz. Agora, quando nós entendemos o Evangelho através das Escrituras, olhamos para Jesus através de uma boa interpretação bíblica, tudo ganha significado. Tudo ganha um sentido. Tudo tem um propósito. E é isso que o texto vai nos apontar. Ali a partir do verso 30 a 35. Jesus transforma a vida quando ele é reconhecido. Jesus transforma vidas quando ele é reconhecido. O texto vai dizer que então os olhos deles foram abertos. Agora eles entendem. É como se caísse a ficha, né? Entenda, muitos dos discípulos só foram entender todo o plano de Deus, todo o plano de Jesus depois. Quando viram a cruz. E olha que eles ouviram, né? Jesus falou inúmeras vezes tudo o que iria acontecer. Os profetas já anunciavam exatamente o que iria acontecer. Jesus só reforçou. Eles ali, como se não entendessem. Né? Lembra de Pedro lá? Não estava entendendo direito. Não estava querendo deixar Jesus ser crucificado. Agora, depois que surge a cruz, que eles veem a cruz, alguns, como Tomé, vai precisar ver ele, né? Até tocar. Tudo faz sentido. Agora eles entendem que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e que Cristo está vivo. A fé deixa de ser confusa. A fé passa a se tornar uma convicção. E ela vai trazer à nossa vida evidências de uma transformação. Quando nós temos uma fé verdadeira em Jesus, a nossa vida ela vai ser transformada. E a nossa vida vai trazer evidências de uma transformação. Lá em Lucas 24, no verso 33, o texto vai dizer que na mesma hora voltaram para Jerusalém. Lembre-se, eles estavam indo embora de Jerusalém. Estavam entristecidos, estavam frustrados. Porém, a partir do momento
em que eles têm os olhos abertos e Jesus é revelado a eles, eles mudam totalmente de postura, atitude. Eles retornam imediatamente para Jerusalém, da onde eles estavam fugindo. Eles voltaram a ter um propósito. Eles começam a testemunhar acerca daquilo que eles viram. Eles começam a testemunhar acerca daquilo que eles viram em Jesus. Começam a compartilhar as boas novas, começam a compartilhar do Evangelho. Eles se envolvem. Eles começam a se envolver com a igreja aqui nascendo, a igreja aqui se dispersando. A verdadeira compreensão do Evangelho, meus irmãos, vai resultar em uma transformação prática. Uma verdadeira transformação do Evangelho vai trazer evidências práticas na nossa vida. Não tem como você ser um cristão verdadeiro. Não tem como você ter a salvação, ser transformado por Jesus e continuar da mesma maneira. Não existe isso. É tolice acreditar nisso. Ou achar que Deus só está transformando aqui dentro. Mas não tem evidência prática. Não se externa nada. Está tudo ali escondido. Não existe crente 007. Não existe crente que só o estômago muda. E quando eu digo estômago, ainda só é interior lá, secreto, escondido. Irá ter uma mudança visível, evidência visível. A nossa vida vai mudar por inteiro, é uma transformação completa. A cada dia nós estamos sendo transformados. Isso aí só vai parar, essa transformação, essa santificação só vai parar no dia em que Jesus voltar. Quando nós estivermos lá com Ele, aí nós estaremos ali 100%, a obra vai estar 100% finalizada. Enquanto isso, tem um monte de cone em volta da nossa vida, com as plaquinhas assim, em obras, em construção. Mas fique tranquilo que não é nenhuma obra pública. É uma obra do Senhor. Ou seja, um dia vai terminar. Um dia vai estar 100% completa, perfeita. Quando nós encontramos Jesus Cristo ressuscitado, nós mudamos de direção. Isso que é conversão. Você está indo para uma direção, você encontra Jesus e a sua vida muda de direção. Isso é conversão. Nós mudamos de postura, as nossas prioridades mudam. As nossas prioridades mudam. Não é que você vai deixar, muita coisa é boa, mas se torna pecado e se torna ruim quando se torna prioridade, toma o lugar de Deus na nossa vida. Até um filho pode se tornar pecado na nossa vida, quando nós colocamos à frente de Deus. Prioridades. As nossas prioridades mudam. A nossa principal prioridade passa a ser Jesus. Depois vem as demais coisas. Entenda isso, não existe um encontro verdadeiro com Jesus sem uma mudança de vida. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas vivendo uma vida perfeita aqui dentro. Isso que acaba com nós, né? O nosso testemunho de cristão, acaba, né? Quando o crente acha que deve ser crente só aqui dentro. Aqui dentro ele é perfeito, ele é o santo. Agora lá fora é um capeta. A nossa vida ela muda por completo. E aqui dentro é o lugar mais fácil de você ser crente. É mais fácil. É lá fora. É lá fora que é o nosso objetivo. É lá fora que a guerra é travada. É lá que nós temos que colocar Deus como prioridade. É lá que nós temos que cumprir a nossa missão.
É lá que nós devemos compartilhar de Jesus. É lá que nós temos que testemunhar acerca da ressurreição de Jesus. É lá que nós temos que apontar para a cruz de Jesus. E a nossa vida tem que dar evidência daquilo que nós estamos pregando. Não adianta a gente ter um discurso bonito, cheio de firula, e a nossa vida não condiz com aquilo que nós estamos pregando. Conclusão: um coração confuso por expectativas erradas nos leva para longe de Deus. Reflita bem qual é o Deus que você tem ou se rendido, ou qual é o Deus que você tem construído. Você está construindo um Jesus conforme os seus achismos, conforme as suas expectativas? Saiba de uma coisa: isso só vai gerar confusão, frustração e derrota. Porque esse não é o Jesus verdadeiro, esse é o Jesus que você criou, que você idealizou. Nós precisamos ter uma mente corrigida pela palavra de Deus. Nós temos que quebrar o nosso orgulho, nos humilharmos diante da palavra de Deus. E se tem alguma coisa que vai acontecer durante esse processo de santificação, de amadurecimento, nós vamos ter a nossa verdade confrontada diariamente. Quase sempre o que nós achamos não é aquilo que a palavra de Deus diz. E você está disposto a ficar abraçado ao seu orgulho ou se render à palavra de Deus? A aceitar uma correção vinda da palavra de Deus? Aqueles dois homens aceitaram essa correção. Ficaram quietinhos ali no estudo bíblico, ali, ouvindo as Escrituras sendo explicadas. E uma vida transformada. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê uma vida transformada pela revelação de Cristo Jesus. Amém? A verdadeira transformação não vem das nossas forças, não vem da nossa força de vontade. Tudo que é movido e criado pela nossa força de vontade tem prazo de validade. Uma hora vai ruir, uma hora vai desmoronar. A verdadeira transformação verdadeira é aquela que é movida pela revelação que nós temos em Jesus. Nós cremos em um Jesus que ressuscitou. Nós cremos em um Jesus verdadeiro. O Espírito Santo de Deus transforma a nossa vida através da sua palavra. Essa é a verdadeira transformação. A outra é fake. A outra é só enganação, engana nós mesmos. Talvez você possa estar exatamente hoje confuso como esses discípulos. Talvez você esteja vivendo uma vida frustrada. Você tem olhado para Deus e tem brigado com Deus, achando que Deus tem mentido, que Deus tem prometido coisas e não tem cumprido. Talvez você possa estar frustrado com a sua vida, sem saber o que fazer, sem ter um sentido para a sua vida. Talvez você possa estar totalmente perdido, sem entender o que Deus está fazendo. Não sei qual é a sua real posição hoje, mas talvez você esteja enquadrado exatamente em alguma dessas questões. Quero te dizer essa noite que Deus ainda continua se aproximando. Jesus está vivo, não está morto. Ele continua se aproximando de cada um de nós. Ele ainda fala através das Escrituras. A palavra de Deus ainda é viva e eficaz.
Jesus ainda segue abrindo os nossos olhos. Se você está com os olhos fechados, a minha oração é que Jesus abra os seus olhos. Que você passe a ver Jesus exatamente como Ele é. Que você possa entender aquilo que a cruz significa no plano de salvação. E Jesus continua transformando vidas. Ele ainda não terminou a boa obra que Ele começou na sua vida. Tem muita coisa ainda, meus irmãos, para ser trabalhado. Tem muito pecado para ser tirado. Jesus ainda continua trazendo pessoas da morte para a vida. Continua ainda transformando vidas num processo de santificação. Para terminarmos, entenda que quando Jesus Cristo ele é corretamente compreendido, quando nós temos uma compreensão certa de quem é Jesus, o nosso coração ele é inflamado. Os nossos olhos são abertos. E o nosso coração, a nossa vida por completo, ela é transformada. Que você possa ver Jesus através das Escrituras, que você possa ver o Jesus verdadeiro revelado, e que você possa ter o seu coração inflamado, que o seu coração volte a arder, a queimar pelo Evangelho. Se tem uma coisa que esse mundo precisa é de discípulos comprometidos com a verdade, que não fogem, que não se afastam, mas que são movidos pelo Evangelho, com o coração ardente, o coração inflamado, com os olhos abertos. Você sabe o que aqueles discípulos estavam fazendo, né? Eles estavam voltando para a morte. A convicção deles era tanta que eles não estavam nem aí para o destino deles. Muitos morreram a partir dali. Muitos. Mas não era isso que interessava a eles. O que interessava a eles era o quê? Servir a Jesus. Colocar todo aquele coração inflamado a serviço do Rei, compartilhando aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus revelou a eles. Que nós possamos colocar isso em prática, meus irmãos. A nossa fé, ela precisa ser prática. Lembre-se de cada mensagem que foi compartilhada aqui, nessa série da mesa. Lembre-se de cada desafio. Não se esqueça de um desafio que eu larguei aí e ainda não completei, hein? Você está orando por alguém? Ore por alguém. Vai chegar a hora. Você não pense que eu esqueci. Vai chegar a hora. Ore por alguém. Coloque a sua fé em prática. Que os nossos corações estejam inflamados, os nossos olhos abertos e a nossa vida em constante transformação. Amém? Vamos orar?